Fala aí, rapaziada que acompanha o Mais MMA, Valmir Silva por aqui, trazendo um vídeo especial para elegermos o nocaute do ano, a finalização do ano e a luta do ano, na humilde opinião do Mais MMA. Se você gostar, já deixa aquele like, aproveita para se inscrever no canal, assim você nos fortalece e o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e mostra para mais gente. Ao longo de 2022 tivemos grandes batalhas nos octógonos mundo afora, muitas delas, claro, envolvendo brasileiros, e é muito difícil escolher apenas uma finalização do ano, um nocaute do ano ou uma luta do ano, né? Vamos começar então pelo nocaute do ano, na opinião do Mais MMA, e eu antecipo para vocês que a minha análise não é apenas pelo golpe, pela conexão ali, pela definição, e sim pelo contexto. Então eu vou comentar alguns nocautes que aconteceram ao longo de 2022 e depois a gente vai direto ao ponto. Vamos começar então falando do nocaute da inglesa Molly McMann sobre a brasileira Luana Dredd com uma cotovelada rodada, um movimento plástico que aconteceu no UFC Londres em março, um belo nocaute, inclusive recebeu indicação ao Oscar do MMA lá fora, não levou, mas eu também achei a indicação muito justa. Depois tivemos outro nocaute espetacular, nocaute saiu meio travado aqui, mas depois tivemos outro nocaute espetacular, brutal eu diria, que foi o chute frontal de Michael Chandler sobre Tony Ferguson no UFC 274, que aconteceu em maio, e foi lindo porque é um golpe difícil de se acertar, né? Vamos lembrar que Anderson Silva nocauteou Vitor Belfort dessa forma no UFC 126, foi um chute frontal em que os dois estavam parados frente a frente. No caso do Chandler, ele pega o Tony Ferguson rodando no octógono e pega na ponta da pera, ele cai de rosto no chão. Mas eu elejo como nocaute do ano a canelada, o chute certeiro de Leon Edwards na cabeça de Kamaru Usman na luta principal do UFC 278 que aconteceu em agosto. O Edwards faturou o cinturão dos pesos meio médios, né? E esse chute aconteceu aos 4 minutos e 4 segundos do quinto round. Pensem comigo, os dois já muito cansados, o Edwards ali estava perdendo a luta, né? Kamaru, com toda a sua experiência de campeão, estava levando para uma decisão, golpeava, saía, estava dominando como ele vinha fazendo em suas defesas anteriores, mas o Edwards estava ali ligado e no finalzinho da luta, faltando 1 minuto, ele se posiciona perfeitamente, faz tipo uma finta e solta o chute. O Kamaru cai sem som e sem imagem. Agora vamos à finalização do ano pelo Oscar do Mais MMA. Tivemos uma que nem concorreu lá fora, mas eu colocaria como uma das principais, o perfeito leg lock do peruano Cláudio Puelles em cima do veterano Clay Guida no co-evento principal do UFC Vegas 52, que aconteceu em abril. Ele estava tomando um sufoco ali no ground and pound, o Clay Guida estava por cima, de repente ele dá um bote certeiro e sai no leg lock, uma linda posição, aconteceu no primeiro round. Sensacional então a transição do Puelles ali, e coincidentemente na luta principal do UFC Vegas 52, tivemos um duelo brasileiro em que Jéssica Andrade finalizou Amanda Lemos com um katagatame de pé, conseguiu ajustar ali uma posição muito difícil de você conseguir o ajuste ali, né? Pegar o braço certinho com a cabeça, ela conseguiu esse feito em pé, uma posição rara, já aconteceu no MMA outras vezes, então grande vitória da Jéssica, que também foi indicada lá fora ao Oscar do MMA, não levou, mas eu também, óbvio, acho uma indicação super justa. Tivemos também a bela finalização de Stevie Ray sobre Anthony Pettis na 5ª edição da Professional Fighters League de 2022, em luta válida pelo GP de pesos leves. O Ray fecha o cadeado na cintura, faz uma pegada mão com mão, forçando o pescoço para baixo e a pegada por baixo da axila. O Sherdog chamou de twister, mas na minha opinião, pelo meu conhecimento, não é um twister, é uma posição um tanto quanto complexa, aliás, muito complexa, diga-se de passagem, uma espécie de estrangulamento, forçando com o cadeado ali na cintura. Linda posição. Outra finalização espetacular foi na vitória de Charles do Bronx sobre Justin Gaethje na casa do americano na luta principal do UFC 274 em maio. Mesmo card em que eu citei o nocaute de Chandler sobre o Ferguson, lembrando que o Charles passou por todo aquele pesadelo, perdeu o cinturão dos leves na pesagem, ele afirma até hoje que bateu o peso, a comissão disse que não, enfim, mas o Charles se superou na luta, né? Na minha humilde opinião, a finalização do ano, o Oscar do Mais MMA, vai para Jiri Prochazka na finalização sobre Glover Teixeira, em que ele faturou o cinturão dos meio pesados
Por que eu fiz essa escolha? Porque eles se degladiaram durante 4 rounds, o Glover conseguiu impor o seu jogo, que foi colocar para baixo, ir para a montada ali, golpear. Ele feriu o Jiri, abriu corte no Jiri, ele sangrou, mas não se entregou. Teve também os seus bons momentos na luta, chegou perto de definir com boas mãos em pé, o Glover deu umas balançadas, mas não entregou. E foi no 5º round, faltando pouquinho tempo para acabar, que o Jiri aplica um mata-leão da lateral do corpo do Glover ali, sem colocar os ganchos, e não dá nem tempo para a defesa do brasileiro, ele acaba batucando. Mas é isso então, galera, a minha análise é feita pelo contexto. Então, na minha opinião, a finalização de Jiri Prochazka com o mata-leão sobre o Glover na luta principal do UFC 275, que aconteceu em junho, é a finalização do ano. E agora vamos à escolha da melhor luta no Oscar do Mais MMA, mais precisamente na humilde opinião do Valmir Silva, que vos fala. Bom, em abril tivemos Khamzat Chimaev versus Gilbert Durinho no UFC 273. Que guerra, meus irmãos, teve knockdown para todos os lados, uma luta frenética, né? O Chimaev acabou levando na decisão unânime dos juízes, mas foi uma luta que elevou o moral dos dois diante dos fãs e principalmente diante da organização. Se bem que o UFC, na minha opinião, aprontou pro Durinho botar ele contra Neil Magny no UFC Rio. Ele merecia alguém muito mais ranqueado e num card melhor que esse do UFC Rio, que eu vou te contar. Não tá lá aquelas coisas não. A luta entre Chimaev e Durinho chegou a concorrer como melhor luta no Oscar do MMA Mundial, mas não levou, e eu também acho uma indicação super justa. E a outra luta que eu comento como uma das melhores do ano, na opinião do Mais MMA, mas que ainda não é a melhor, foi a que levou o prêmio lá fora de Oscar do MMA, Jiri Prochazka versus Glover Teixeira na luta principal do UFC 275, que aconteceu em junho, né? Mas na minha opinião, sabe qual foi a melhor luta? A disputa do cinturão entre Israel Adesanya e Alex Poatan Pereira na luta principal do UFC 281, agora em novembro. Para mim, essa foi a melhor luta do ano por todo o contexto dela, né? Lembrando que o Poatan havia vencido o Israel Adesanya 2 vezes no kickboxing, uma por decisão e outra com um nocaute brutal, que ele precisou até de balão de oxigênio, né? Essa luta foi bastante vendida, bastante comentada, né? Teve a rixa deles nas redes sociais, né? O Poatan, acredito, conseguiu mexer um pouquinho com o psicológico do Adesanya, né? Mas indo para a luta, e agora sim, o porquê de eu contextualizar, é que o Adesanya estava vencendo a luta claramente, chegou perto do nocaute, balançou o Poatan com uma boa sequência de socos. O principal desses golpes foi um cruzadão, o Poatan deu aquela bambeada ali, conseguiu se recuperar. A Adesanya se encaminhava para mais uma defesa de título com sucesso, iria levar por decisão unânime e clara, mas no intervalo do 4º para o 5º round, né, o Poatan volta transformado. O Glover, o corner dele ali, o Fernelli, que é o treinador de boxe dele, falaram umas coisinhas no ouvido dele lá, e ele voltou diferente. Enfim, ele voltou para aniquilar, né? Então, mais para o final da luta ali, ele consegue uma boa sequência de flechadas patachós, deixa o Adesanya grogue, e o excelente árbitro Mark Goddard, que ganhou inclusive o Oscar do MMA Mundial como o melhor árbitro do ano de 2022, separa a luta, na minha opinião, no momento certo. Então, para mim, essa foi a melhor luta do ano de 2022, por ter durado praticamente 5 rounds, e a vitória do Poatan de virada, porque ele vinha perdendo claramente, a vitória por nocaute técnico de virada, resultou na conquista do cinturão dos pesos médios. Então, esse contexto é que me chama a atenção e que me faz fazer essa escolha. E você que está assistindo esse vídeo até aqui, você concorda com as minhas escolhas? Nocaute do ano, Leon Edwards sobre Kamaru Usman. Finalização do ano, Jiri Prochazka em cima de Glover Teixeira. E luta do ano, Alex Poatan Pereira contra Israel Adesanya. Se você concorda ou não, deixe aqui nos seus comentários. Deixe aqui também qual seria a sua finalização do ano, o seu nocaute do ano. Na sua opinião, eu gostaria de saber. Cada comentário ali que vocês fizerem, eu vou responder. Muito obrigado pela sua audiência. Eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.